Essa palavra é a mais forte de todas. Uau! Olha o Totó. Beleza aí, galera? Bom? Bom. Bom sem base. Lá na terra da minha mãe fala assim. Mas é bom sem base. Papagaios é perto da sua cidade. Lá é bom sem base também. Bom com borra. Tem base não, só. Tem base não, só. Isso é do tempo do Bruno Reis ali também. Tem base isso não. Beleza? Podemos? Tchutchuca. Queremos o engrandecer, Jesus. Só Ele é. Sacerdócio ministerial, anote aí. Essa é a dimensão de governo regional nos céus. O que é uma igreja? É um governo regional. Governo regional. Então, quando Deus planta uma igreja, Ele planta uma igreja em um lugar. Esta igreja, naquele lugar, ela vai batalhar contra os príncipes das trevas daquele lugar. Então, qual que é a visão de Deus no ministério? É que uma igreja local, ela alcance uma autoridade espiritual para governar sobre os céus daquele lugar. Glória a Deus. Porque aqui agora a briga já não é mais pessoal e nem familiar. Agora a briga ela diz respeito ao estabelecimento do reino. Do reino. Então, quando uma igreja, quando um pastor, um líder, ele entende de batalha espiritual, ele faz um mapeamento espiritual que um lugar, e que uma igreja local, ela é um altar para Deus, um altar de adoração coletiva, para estabelecer um governo. Vou dar um exemplo. Aqui no sítio, a guerra, vocês não têm noção da guerra para estabelecer essa construção aqui. Vocês não imaginam o que a gente passou aqui. Porque ao redor desse lugar tem ainda, mas vai cair esse altar. Muitas festas para o diabo, muita coisa errada, drogas, prostituição, ao redor. Então, quando a gente levanta um altar para Jesus aqui, é um confronto de altares. É uma adoração a Deus e adoração às trevas. Então, a luta para estabelecer, para construir, para das pessoas, as batalhas que nós enfrentamos, muita coisa, poderia falar muita coisa aqui, de demônios aí nas árvores, de perseguições,
pessoal passando mal na construção, a guerra da escola de missões para vir para cá, as dificuldades que foram, principalmente ano passado, foi uma grande batalha aqui. Até que chegou o momento que rompeu. Rompeu e está rompendo. Está rompendo. Vai romper mais. Mas é uma guerra. Agora é uma guerra em um local. A sua igreja local, ela faz parte de um ambiente espiritual composto por famílias que carregam iniquidades, maldições, que estão morando ali em volta. Então, o conjunto dessas forças das trevas forma um principado, um governo. Então você pega um bairro, às vezes um bairro ele tem uma predominância das trevas. Às vezes é a violência, às vezes é a miséria, às vezes é divórcio, às vezes é tudo isso. Em outro lugar já não é mais esse tipo de problemas, os problemas lá são outros, é doença, homossexualismo, é outro tipo de guerra. Às vezes você vai numa cidade, o problema lá é idolatria, muito violento, mundo espiritual. Então, quando Deus estabelece uma igreja, uma cidade que é muito idólatra, o tipo de batalha lá, você vai ter que guerrear contra os demônios que atuam naquela área. Então, uma igreja, você precisa entender, localmente falando, que você está ali para compor um exército. Você faz parte de um exército. Você faz parte de uma composição para destruir as obras do diabo naquele lugar. Estão entendendo? Então, a autoridade de um ministério, a autoridade é estabelecida pela medida de obediência. Irmãos, só há autoridade onde há obediência. Só há autoridade onde há obediência, espiritualmente falando. Glória a Deus. Então, se não há obediência, não vai haver autoridade. Quando nós estabelecemos o sacerdócio, a sala de oração, qual que é a visão da sala de oração? Medida de intercessão. Amém? Então você põe uma sala de oração. É uma das maiores guerras que tem, é o povo orar. Porque o diabo, ele não quer que você produza uma medida para você ter autoridade sobre ele. Então a pessoa fica cansada, ela esquece, é um tanto de coisa que acontece. Porque ele sabe dos princípios. Se uma igreja começar a orar, se uma igreja começar a jejuar junto, se uma igreja começar a interceder junto, ele vai perder. Então ele não quer que isso aconteça, porque ele não quer perder o governo dos céus do lugar. Então, cada igreja local, ela enfrenta um tipo de inimigo diferente. Mas a maneira de enfrentar, Jesus já deu a dica: castas de demônios que só saem com oração e jejum. Para você ter autoridade sobre eles, tem que ter uma medida de oração, tem que ter uma medida de jejum. Não é porque você quer, o diabo não sai porque você quer, ele não sai porque você manda, ele sai se você tem autoridade. Não adianta, o cara é um procurado da justiça, ele está aí com um mandado de prisão.
Aí ele não tem autoridade para, por exemplo, dar uma ordem de prisão para alguém, que ele está debaixo de juízo, estão entendendo? Ele não tem autoridade para aquilo. Espiritualmente falando é a mesma coisa. A pessoa, ela precisa se tornar uma autoridade no mundo espiritual. Por isso que, Jesus, por que nós não podemos expulsar esses demônios? Não, essa aí é casta de demônios. Essa casta aí só sai com oração e jejum. O que eu concluo? Que Jesus o quê? Orava e jejuava, porque ele expulsou os demônios. Então, se Jesus orava e jejuava, quanto mais nós. Então, ministerialmente, o que aconteceu? Você tem vários exemplos bíblicos para comprovar isso aqui, ó. Por exemplo, Davi. O que Davi fez? Davi entendeu isso aqui. O que Davi fez? Estabeleceu um sacerdócio. Colocou a arca, construiu ali o tabernáculo de Davi. Ele organizou, ele estabeleceu turnos de oração, ele estabeleceu turnos de adoração, ele estabeleceu uma casa de ensino da palavra. Davi, ele colocou 4.000 porteiros, 4.000 porteiros para organizar a entrada e a saída dos intercessores. Colocou 4.000 instrumentistas para adorar a Deus 24 horas. O que Davi ele estava gerando ali? Qual que foi a visão dele? Nós como povo de Israel, precisamos adorar a Deus. E o que aconteceu no tempo de Davi? Ele nunca perdeu uma batalha. Você pode imaginar você ter oração 24 horas, 33 anos sem parar? 33 anos. Que tabernáculo era esse? Cara, está escrito. Davi estabeleceu um tabernáculo de oração e adoração a Deus 24 horas. Ele ficou 7 anos governando em Judá. Depois ele vai para Hebrom e governa mais 33 anos. O total do governo de Davi foram 40 anos. 33 anos orando e adorando a Deus 24 horas. Resultado: ele gerou uma visão coletiva, ele gerou uma organização espiritual. Israel nunca perdeu uma batalha, irmãos. Se a gente aplica isso na nossa vida pessoal, familiar, no ministério, você vai produzir uma medida que vai dar autoridade para você entrar nas regiões celestiais e amarrar o valente. O valente que está ali nos céus do lugar onde você mora. Tem um governo espiritual das trevas ali, irmãos. Você precisa entender isso. Se nunca te falaram isso, você está ouvindo hoje. Tem um príncipe do inferno que governa onde você mora. Por isso que quando Deus estabelece uma igreja, Ele estabelece uma igreja para derrubar o governo das trevas naquele lugar. Essa é a visão de Deus. Agora, como que Deus age na Bíblia? Ele chama uma pessoa, sempre Ele fez isso. Chama uma pessoa, põe a visão no coração de uma pessoa e através dessa pessoa Ele reparte a visão. Sempre foi isso. Se você não anda alinhado com as autoridades que Deus colocou na sua vida, você não está lutando contra a pessoa, mas contra a visão que a pessoa carrega. Então, no sacerdócio ministerial, o trabalho nosso é se organizar como igreja. Ninguém derruba esse tipo de principado aqui sozinho. Ninguém. Tem guerra que você vai vencer sozinho no seu quarto. Tem guerra que você vai vencer com a sua família. Mas esse tipo de guerra aqui, olha, é uma guerra de libertação coletiva. Anote isso.
Aqui a gente está tratando aqui, não é libertação pessoal nem familiar, aqui é uma libertação regional, libertação coletiva. Você tem vários exemplos na Bíblia, lugares de avivamento, lugares onde o reino de Deus foi estabelecido. Você pega a história das Ilhas Fiji, já ouviram falar? As Ilhas Fiji, os pastores se reuniram para orar, derrubou o principado da nação, veio um grande avivamento, o presidente da nação veio e entregou o governo, é um arquipélago lá, entregou o governo das ilhas nas mãos de Jesus. Um avivamento, a terra produzia, eles acharam várias riquezas na terra, foi uma coisa sobrenatural, está na internet aí, você pode pesquisar. Um avivamento das Ilhas Fiji, F-I-J-I. O que aconteceu lá na Colômbia, o cartel de Medellín caiu por causa da intercessão da igreja. Estão entendendo? Isso aqui, olha, na Colômbia, aqui perto. A internet também fala sobre a história dos avivamentos. E o que vai acontecer na sua cidade ou lá no bairro onde você está? Se você entender que existe um governo regional que precisa ser destronado ali, você vai fazer parte de uma organização coletiva de intercessão. Estão entendendo? A importância de se ter horários, todo mundo cumprir os horários. Você pode orar em casa, o outro orar, cada um orar de um jeito, mas não tem o mesmo impacto. Irmãos, em nome de Jesus, entenda isso. Deus te chamou para fazer parte de um exército, Ele é o Senhor dos exércitos. Quando o Salmo 24 fala assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Veja, o Rei da Glória, a autoridade da adoração está relacionado à autoridade do governo espiritual de guerra. O Rei da Glória é Senhor dos exércitos. O Rei da adoração, se há uma adoração coletiva, por que há um ministério? Para haver uma adoração coletiva. O Rei da Glória é o Senhor dos exércitos espirituais. Como é que ele relaciona glória com exército? Qual a relação da glória com o exército? Ele está dizendo isso. Se ele é adorado coletivamente, a autoridade virá também sobre o corpo de Cristo. Mas aí o cara marca o horário, não vai, ele não ora, a pessoa não se compromete, você não está, você pensa, mas isso não vai ter efeito nenhum. Vai ter efeito nos céus, aonde você está. Vai ter efeito ali para salvar os perdidos que estão ali. A sua oração é importante. A sua oração com a minha oração, com a oração do outro, com a oração do outro, vai produzir uma medida. Agora, se você não contribui, o que Davi entendeu? Ele colocou todas as tribos para adorar a Deus. Era uma adoração ininterrupta. Tinha as festas, o pessoal ia adorar em Jerusalém nas festas, não paravam a adoração. Eles iam apresentar a Deus. Cara, Davi ele era tão chapado, ele entendeu tanta coisa que a gente nem entendeu ainda. Quando ele traz a arca de volta, ele dava 6 passos, matava 1000 bois a cada 6 passos. Medida. Mas para quê? Por que não matava um? Ele entendia de adoração. Você imagina matar 1000 bois a cada 6 passos? Eu não tenho nem noção do que é isso, irmãos. Não consigo imaginar. Eu sei que foi um rastro de sangue até Jerusalém. Então Davi, ele produziu uma medida de adoração a Deus, que o seu ministério precisa produzir para você derrubar principados e potestades. Nenhum amém.
que acontece? Olha que interessante, como Deus ele é sábio. Preste atenção nisso. Quando você contribui para a adoração coletiva, Deus te dá autoridade para a sua adoração familiar e pessoal. Só que os caras não entendem isso, mano. Tem determinado tipo de demônio que você luta no contexto geracional, que vai ser de acordo com a sua oferta. Veja, quando Cornélio apresentou, ele servia o povo. Ele servia o povo. Ele servia as pessoas. Deus enviou um anjo ali para mudar a história da família dele. Quando Paulo e Silas adoraram na prisão, quebrou as correntes, o carcereiro foi salvo. E Paulo fala para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo, e a tua casa. Quando Raabe ajudou os espias de Israel, foram protegidos, a sua família foi guardada. Porque quem atende a um chamado coletivo, Deus responde a uma bênção pessoal. Só que nós não temos essa visão. Quando você entende que você orar por causa do corpo de Cristo, você servir o corpo de Cristo, você está gerando algo que vai ser derramado na sua casa, na sua vida, na vida dos seus filhos. Por causa de ti e tal, não faltará descendente. Olha para você ver aqui o que aconteceu lá em Jeremias 35, abre aí. A história dos recabitas. Olha lá, verso 18, Jeremias 35, 18. Olha como Deus fala da casa aí, olha. Todos acharam? A casa dos recabitas, ou seja, os filhos de Recabe, porque eles obedeceram à voz do pai deles. Olha aí. A casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou, por isso, olha aí, é por causa da obediência. Verso 19: por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Olha só, o cara obedeceu e Deus deu uma promessa para a família dele. Hoje tem um recabita aí adorando a Jesus aí. Tem um filho de Recabe que é crente aí em algum lugar desse mundão doido aí. Por causa de uma palavra. Porque ele obedeceu uma ordem coletiva, ele foi abençoado no contexto da sua casa. Se você for um pouquinho inteligente, você vai captar o que eu estou querendo dizer. Se você servir a Deus com fidelidade, vai respingar em toda a sua casa aquilo que você está fazendo diante do Senhor. Eu lembro de um casal de jovens, eles começaram a orar lá na igreja, e eles ficavam muito entusiasmados. Olha que coisa triste essa história. Aí eles começaram, quero orar, quer casar. E no período que eles estavam orando, eles serviram a Deus com todo o coração. Casaram. Quando eles casaram, eles foram viver a vida deles. Óbvio que o casamento deu curto-circuito. A pessoa servia a Deus com motivação errada.
Então, eles iam para a igreja, não era para servir a Deus, era para se encontrar. A causa não era Cristo. Estão entendendo? Eram eles. Sua causa não pode ser você, meu irmão. Que essa causa não pode mudar, independente de onde você estiver. Se você está aqui no sítio, está na sua igreja, está onde, você tem que servir a Deus de todo o seu coração. Então, quando você serve a Deus de coração, Deus vai respaldar sua casa, vai respaldar sua família, vai respaldar você, porque você está num ministério coletivo, um ministério para famílias, um ministério para uma região. Você está procurando abençoar uma terra, uma igreja. Quando a sua igreja local precisa receber intercessão, você precisa orar pelos seus pastores, você precisa orar pela igreja. É uma guerra, você precisa orar pelas autoridades, você precisa orar pela família do seu pastor, você precisa orar para que Deus guarde, para que se cumpra a vontade de Deus. Quando Davi, ele estava para morrer, e ali ele morreu, o que eles falaram? Houve um ataque do diabo em Israel. É só você estudar o que aconteceu na vida de Salomão. Apagou-se a lâmpada de Israel. Davi era a lâmpada, o espírito dele, porque ele era um homem dedicado a Deus. Mas cumpriu o tempo dele na terra. Imagine se Davi tivesse aqui, Salomão ia fazer aquele tanto de presepada que ele fez. Nunca. Aquele tanto de deuses, sacrificou até a Moloque. O cara tinha 1000 sogras. Você nunca parou para pensar nisso? Tinha que ser o homem mais sábio da terra. Então, o que aconteceu na geração de Salomão? Eles perderam por falta de uma visão, porque tinha um homem ali que carregava uma visão. Irmãos, você precisa entender o mundo espiritual. Deus te coloca conectado com pessoas. Você não é, no mundo espiritual, uma pessoa isolada. Você está conectado com alguém que vai conectar com você. Estão entendendo? Se o diabo destrói o efeito aqui é muito grande. Se o seu líder não recebe proteção de intercessão, o ataque do diabo, porque ferirei o pastor para dispersar as ovelhas. Então você precisa ter uma visão coletiva de proteger seus líderes, seus pastores, de orar por eles, porque estamos numa guerra. Nós somos um corpo. Nós temos que nos mover de maneira coletiva. Abre lá em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Deus quer produzir uma medida no seu ministério. Eu gosto desse texto. Apocalipse 1, verso 8. Diz a lenda que o pastor só para de pregar quando para de chover. E a previsão é que só vai parar amanhã. Verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o todo. Rapaz. O cara que lê esse versículo e não lê e não ora em línguas, pode expulsar. Então, olha o que o Todo-Poderoso está falando. Agora pula lá para o verso 20.
Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, 7 o quê? Estrelas, vai guardando aí, que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos, das 7, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aí vem a carta às 7 igrejas. Ele está falando que tem 7 anjos para 7 igrejas. Sim ou sim? Cada anjo, os anjos, você vai ver que na Bíblia o movimento dos anjos de Gênesis a Apocalipse está diretamente relacionado com a medida de adoração nos altares. Onde tem altar, tem anjo. Agora, o segundo ponto, não é só se tem altar, se tem anjo. Agora, a medida que tem naquele altar estabelece o tipo de anjo que... Veja bem, Daniel era um homem de oração, era um cara de altares de oração, sim ou não? Orava quantas vezes? 3 vezes. Ele era um cara de oração. Ele começou novo, não se contaminou com a comida de Nabucodonosor. Ele passou a vida dele em comunhão com Deus. Orava, ele orava, ele orava. Quando chega no capítulo 9, acontece algo super interessante. Daniel, ele tinha lido Jeremias, ele entendeu a profecia de Jeremias, os 70 anos na Babilônia. E aí o que acontece? Aparece um anjo para Daniel. Quem que aparece para Daniel? Não, qual o nome do anjo? Gabriel. Quem que era Gabriel? Eu assisto diante do trono de Deus. Não foi fiote, irmãos. Não foi anjinho. Gabriel foi o mesmo que anunciou o nascimento de Jesus. O tipo de altar que você tem determina o tipo de anjo que você atrai. Ministerialmente, se o seu ministério não tem um altar de oração, de intercessão, vai atrair anjos que não terão autoridade sobre o príncipe das trevas daquela região. Aleluia. Vontade de adorar. Vamos adorá-lo. Ele é digno. Ele é santo. Ele é santo, santo. Ele é tudo para nós. Ele nos ama. Irmãos, tem anjos nesse lugar aqui. Varadaria caraba sei carada. Que Deus nos ajude a entender essas coisas. Que Deus abra o nosso entendimento para compreender. Vamos lá em Daniel. Não, vamos não. Deixa eu terminar Apocalipse. Depois nós vamos lá. Olha aqui no verso 20. Tinha quantas estrelas? 7. Quem são as estrelas? Os anjos. Então toda vez que você vê referência de estrela na Bíblia, é anjo. É uma linguagem espiritual. As 7 estrelas são 7 anjos.
Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aí Jesus vai e escreve para as 7 igrejas, que é o tema do nosso PDJ. Agora, o candeeiro é uma peça que fica no santo lugar. Quando Jesus fala que a igreja é um candeeiro, ele está dizendo que a igreja, ela é um instrumento de iluminação. Vós sois a luz do mundo. Duas bases aqui. O candelabro é uma coisa tão tremenda. Tem um candelabro aí, não, Ellen? Está desenhado errado. Espera aí que eu vou acertar aqui. Tem um esquema aqui. Isso. O que acontece? O sacerdote, para essas 7 lâmpadas aqui, isso aqui são lâmpadas, para elas permanecerem acesas, o sacerdote tinha que vir aqui e colocar aqui uma medida de azeite. Enchia essa base, que enchia essa outra base, que ia subindo. Quando ia enchendo, aí ia para as laterais. Acendia quantas lâmpadas? 2. As 2 aqui, ó. Se ele enchesse mais de azeite, depois que acendia, ele passava para cá, ó. Quantas lâmpadas? Se enchesse mais de azeite, medida. As 7 igrejas são 7 candeeiros. Cada igreja tem uma medida que acende o candeeiro. Se a sua igreja não ora, não acende nenhuma lâmpada. Se você não incentiva o seu ministério a orar, os jovens a orar, os homens a orar, as mulheres a orar, as crianças a orar, você tem que pôr todo mundo para orar, irmãos. Porque se o seu companheiro não ora, não enche, o candeeiro é uma representação profética da igreja. É Jesus que está falando, Todo-Poderoso. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Para as lâmpadas de um candeeiro permanecer acesa, tem que ter uma medida. E ele não pode parar de colocar azeite aqui, ó. Porque quando vai queimando, vai consumindo azeite. Então o sacerdote tem que ter azeite continuamente, colocar azeite continuamente para manter a lâmpada acesa. Não é só encher, não. Ele tem que manter cheia. Nem meio amém. Ó, Gladys, você pegou a tampa. Ah, está aqui, devolveu. Ficou claro aqui, irmãos? Diga: medida de unção sobre o ministério da nossa igreja. É minha responsabilidade também. Todos nós. Todos nós. Glória a Deus.
Aí vem agora chapação. Qual é o tipo de anjo que tem em cada igreja? Depende da medida das luzes que são acesas. Olha aí o verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Aí agora Jesus vai e traz a revelação. Quem são as estrelas? Os anjos. Agora vão comigo para Apocalipse 2, verso 1. Ao anjo o anjo da igreja está relacionado à identidade espiritual do seu pastor. Você deve orar pelo seu pastor. Influencia mais sua vida do que você pensa. Jesus escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Não era o anjo espiritual, era o anjo, o pastor da igreja. Estão entendendo? Era o mensageiro, que era o pastor da igreja de Éfeso, que no verso 20 foram os 7 anjos, as 7 estrelas. Agora Jesus escreve para cada anjo, corrigindo ministerialmente cada anjo. A igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, a igreja em Pérgamo, a igreja em Tiatira, e assim sucessivamente. Pegaram ou não? Então vou tentar novamente. O anjo que acompanha o ministério da sua igreja está relacionado ao ministério do seu pastor. Entenda isso. Se Deus tira o seu pastor de lá, não sei se você já viu isso, uma troca de pastor, o estrago que é. Como que as pessoas dispersam, como que a gente desvia. Quando um pastor cai, é um estrago espiritual violento. Violento, irmãos. Em vez de você falar mal do seu pastor, você tem que proteger, ajudá-lo a proteger. Já tem o diabo que fala mal. Não dá voz para o diabo, não. Ajuda, ora por ele. Ainda que ele esteja errado, ora por ele. Se ele não fosse homem de Deus, você não estava lá congregando. Você tem que saber de que lado você está lutando. Você não se achar lutando contra Deus. Foi isso que Gamaliel falou. Olha, dai de mão desses homens, porque se essa obra é de Deus, vocês não podem impedi-la. Você pode se achar lutando contra Deus, e lutar contra Deus é ruim para você. Então, o anjo e o candeeiro estão intimamente relacionados. As 7 estrelas e os 7 candeeiros, os 7 anjos e as 7 igrejas. Quando uma igreja ela intercede, ela ora junto coletivamente, virá mais autoridade espiritual sobre a vida do pastor, virá mais autoridade sobre o ministério, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus. Ficou claro isso? Então, na organização do sacerdócio da igreja local, você tem que fazer parte. Você tem que aumentar a medida do candeeiro. Você tem que ajudar a sua porção de óleo com a minha porção, com a porção de outro. Nós vamos nos unir para ativar as lâmpadas, para ativar o quê? A revelação de Deus na terra. A lâmpada, ela traz a luz de Deus na terra para revelar Jesus ao mundo. Para que o ministério, porque o que é um ministério? Ele existe para revelar Jesus, para trazer luz para aqueles que não conhecem Jesus. Jesus é tudo.
Então, o ministério, quando a medida vai crescendo, as lâmpadas vão sendo acesas, vai nascer mais células para revelar Jesus, vai nascer mais igrejas para revelar Jesus, mais pessoas serão salvas, mais pessoas virão ao encontro, mais pessoas conhecerão o Senhor, serão salvas, a luz vai iluminar numa proporção maior. Estão entendendo ou não? Agora, se a igreja não entende essa movimentação, cada um ora somente para si, cada um só intercede pelos seus interesses. Não, você tem que, em nome de Jesus, por isso que o roteiro, ele tem uma parte de intercessão pela igreja local, para aumentar a medida. E eu espero estar ajudando você a entender um pouquinho mais dessa visão do projeto Tabernáculo. É uma visão. Isso aqui não é só para você pegar e ler. Você tem que compreender que às vezes você pode ficar em um ponto desse aqui só e interceder naquele ponto. O Espírito te levar, você liberar palavras, interceder por um ponto que seja. Mas você orar, que tudo isso aqui foi extraído da Bíblia. Você está orando a palavra. Então você vai ver como que o impacto de um ministério que caminha. Olha, eu tô vendo, irmãos, tem igrejas que não são nem da Igreja Amor e Fé, Ministério da Amor e Fé, que abraçaram essa visão. O pastor falou: nossa, cara, era isso que eu precisava para o meu ministério. Eu entendi algo, cara. Eu fui ministrar lá no Mato Grosso, numa cidadezinha lá perto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, chamada Sidrolândia, uma igreja pequenininha. Fui lá, o pastor pediu, fui lá, fiquei lá 3 dias ministrando lá para os irmãos. A igreja não devia ser esse grupo aqui, ó. E eles entenderam a visão. O pastor abriu, ele construiu uma sala de oração. Ele entendeu, entrou no espírito dele. Ele falou: cara, isso aqui. Ele fez um negócio tão interessante que ele colocou a chave e construiu uma sala com um banheirinho para o pessoal ir orar. Só para a igreja ir orar. E eles começaram a orar, começaram a buscar a Deus, começaram a interceder. Uma igreja pequena, mas com entendimento. A igreja se uniu em intercessão em favor da cidade. Irmãos, o ministério desse pastor rompeu de tal maneira, começou a chegar gente, os feiticeiros da cidade começaram a se converter lá. Ele falou assim: apóstolo, 3 travesti converteram aqui, um converteu e foi trazendo os outros. Ele ficou assim: isso é reflexo da oração, não é, apóstolo? Falei: não, cara, isso é reflexo da presença de Deus. A oração foi um meio. A oração é um meio. Não adora a oração, não. Você adora a Deus. Quem muda tudo é Deus. Mas para isso você tem que orar. Você tem que adorar a Deus. É Deus que está trazendo esse povo para aí. Ele entendeu. A dificuldade, se a igreja entendesse. Olha, o grupo que nós temos aqui hoje, se cada um orasse, cara, você imagina a medida de intercessão que nós iríamos produzir nos céus. Agora imagine orar todo dia, produzindo uma medida, a lâmpada vai ser acesa, aleluia, porque até aqui, o candelabro está onde no tabernáculo? Santo lugar. Até aqui é o sacerdote que ilumina, é ele que põe azeite. Mas você não entra no Santo dos Santos se você não tem uma medida. Aí o que acontece no Santo dos Santos? A luz que vem de lá, não é você que produz mais, ela vem. A Shekinah vem. Mas você não chega lá sem passar por aqui. É algo que vem do céu.
as coisas começam a acontecer. Não é mais porque você põe a mão, não. Você fica até assustado. Olha como está acontecendo. Deus está fazendo. Olha a porta que Deus está abrindo. Olha só, Deus está trazendo pessoas. Não é você mais que está indo atrás, não é você que está orando, não é não. É Deus que está movimentando, Deus está trazendo. João Batista ficava lá no Rio. Quem ia lá ser batizado era o povo. Se Deus não estivesse com ele, aquela multidão ia... Não, era Deus que levava o povo. Era Deus que... Irmãos, entenda uma coisa. Uma hora a gente trabalha evangelizando, levando o pessoal para as células, para os encontros. Mas chega uma hora que Deus começa a levar o povo para a igreja. Chega uma hora que você não sabe de onde saiu esse cidadão, de onde saiu esse povo. Porque agora é Deus que está, a luz que está em você, ela está atraindo. Não pode esconder uma candeia debaixo, mas coloque ela no velador. Estão entendendo, irmãos? Aqui nós é que temos que produzir o óleo, nós é que temos que gerar essa iluminação. Aqui é o nosso sacerdócio coletivo. Mas se você está gerando óleo, eu estou gerando, o Pedro está gerando, o Fábio está gerando, nós estamos agora trabalhando, gerando. Vai chegar uma hora que essa medida vai trazer os anjos do Senhor ali. Nós vamos estabelecer o governo nas regiões celestiais do bairro. Irmãos, as pessoas do bairro começarão a ir para a igreja. Elas começarão a ter o desejo de entrar ali para ouvir Jesus. Nossa, tem algo aqui que me atraiu, me deu uma vontade de vir para a igreja, me deu uma vontade, é o desejo de revelar Jesus. De repente um familiar seu fala: olha, eu tive um sonho, eu estou com vontade de ir para a igreja. O que está acontecendo? Isso é resultado de uma medida. Nada vai acontecer, irmãos, se a gente ficar parado. Faça a sua parte no sacerdócio. Sua parte é importante. O somatório das partes aqui produz um... Estão entendendo? Sua parte é importante. Cumpra seu horário. Cumpra seu horário. Seja fiel a Deus. Cumpra o seu horário. O seu horário, 1 hora por semana. Cara, é muito pouco diante de tudo que Ele faz por nós. 1 hora por semana é um começo. Cumpra seu horário. Nós precisamos de 168 pessoas para cobrir 24/7. É muito pouca gente diante da grandeza de Deus. Amém? Oremos. Deixa eu ir lá em Daniel, posso? Vamos lá, Daniel 9. Quero mostrar algo para vocês aqui. Irmãos, o livro de Daniel é muito bom, cara. É muito chapado esse Daniel. Lá na eternidade eu vou conversar com ele. Você é muito doido, cara. Irmãos, o negócio para Daniel era tão sério, a oração para ele. Os caras baixaram um decreto. O diabo quis matar ele, quis pôr medo nele. Se você prostrar, ele falou assim: eu prefiro morrer do que parar de orar. Pode me julgar na cova dos leões, mas não para de orar. O que esse cara viu? O que leva o cara a tomar uma decisão dessa? Eu prefiro ser lançado na boca do leão do que parar de orar. Ele entendeu algo. Ele entendeu algo. Capítulo 9.
Verso 2: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Então ele era um cara que meditava na palavra, sim ou não? Ele entendeu pelos livros. Os livros aqui é a palavra. Ele entendeu pelos livros. Que Deus possa abrir sua visão a partir desse treinamento aqui. Que você possa entender algo pela revelação da palavra. Que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Verso 3: voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar em oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse. Então ele voltou o rosto para quem? Para Deus. O centro de tudo é Deus, cara. Não é você. O centro de tudo não é seu ministério, não é seu chamado, não é seu título. É Deus. Volta o seu rosto para Deus. Não volta o seu rosto para outra coisa. Amém? Ficou claro isso? Ele orou, ele era um cara de oração. Aí veio tanta palavra nesse capítulo 9 aqui. Amanhã eu vou dar aula na escola bíblica. Eu vou falar desse capítulo aqui amanhã, lá na escatologia. Vai estar lá no aplicativo lá da plataforma da Amor e Fé. Você pode baixar lá depois. Vou falar sobre as 70 semanas. Deus trouxe a revelação para Daniel, porque ele voltou o rosto para o Senhor. E aí Deus vem e traz a revelação. Deus traz tanta coisa para Daniel. Olha só, capítulo 10, pula aí. Verso 12. Então me disse o anjo, né? Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te, duas coisas que Daniel fez: compreendeu e humilhou, palavra e oração. Nenhum amém. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Então, o que o anjo está dizendo? Eu ouvi as suas palavras. O anjo está dizendo, foram ouvidas as suas palavras. Porque, irmão, você acha que Deus ele escuta a oração de todo mundo? Ele responde a oração? Não. Não é assim não. Ele ouve de todo mundo, mas não responde de todo mundo. Imagine se Deus respondesse todas as orações. Foram ouvidas as tuas palavras. E olha só, o final do verso 12. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Por que Miguel foi ajudar a Gabriel numa batalha espiritual? Porque era um homem de oração que estava orando. À medida que você alcança espiritualmente, determina o tipo de anjo que você atrai. À medida que você alcança no mundo espiritual, sua estatura determina o tipo de anjo que você atrai. Isso não foi qualquer anjo não, cara. Aí quando Gabriel chega, ele fala assim, olha, verso 14: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere
a dias ainda distantes. O que Gabriel trouxe? Uma revelação profética. Uma revelação profética. Estão comigo? Concluindo, Deus, Ele tem tanta coisa para nos revelar, tanta coisa que Ele pode te revelar, tanta coisa que Deus Ele quer trazer para nós. Olha só agora, aí no capítulo 10, estamos juntos aí, né? Olha só o que acontece aqui. Então me tornou a tocar aquele semelhante ao homem, me fortaleceu e disse: estão comigo ou não? Não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Irmãos, as palavras de Jesus é a única que pode nos fortalecer. Se ouvir a palavra de Jesus, verso 20, e ele disse: sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel. Miguel Uau. Gabriel não era o príncipe de Daniel, ele era um mensageiro. Mas ele assistia diante do trono. Isso tudo é resultado de uma vida. Uma vida. Agora, Daniel estava entrando debaixo de uma revelação profética. Agora a guerra deles não era com canela fina. Ele estava lutando contra o príncipe da Grécia, o príncipe da Pérsia. Era uma guerra de principados, de nações. Até onde você quer ir? Como está a sua vida de oração, sacerdote? Como está a sua vida de oração? Capítulo 9, volta aí um pouquinho, só para você ver algo. Verso 20: falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, sacerdócio pessoal, e o pecado do meu povo de Israel, sacerdócio coletivo. Estão vendo aí? Sim ou sim? E lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. O que aconteceu ali? Ele recebeu um toque do anjo no momento do sacerdócio.
é na hora do seu sacerdócio que o anjo vem com respostas. É na hora que você está ali buscando a Deus, orando a Deus, que as respostas vêm do céu. Estão entendendo? Você quer ver outro? Esse Gabriel era top. Olha aqui, vamos lá em Lucas capítulo 1. Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Verso 8. Ora, estão comigo? Eu só queria um pouco de água. Verso 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus, o quê? Na ordem do seu turno. Então, irmão, se você tem um horário lá, cumpra-o. Coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, jogando Free Fire. O que ele estava fazendo? Orando. 11, olha aí o 11. Receba aí agora. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar de incenso. Onde tem altar, tem anjo. Não, vocês não entenderam não, senão você já tinha dado mais um glória aí. Verso 18, pula aí. Então perguntou Zacarias ao anjo: como sabereis isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. 19. Respondeu-lhe o anjo. Sabe o que o anjo falou? Olha com quem que você está falando, rapaz. Olha aqui, ó. Verso 19. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, o mesmo que apareceu para Daniel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Conselho: estude aonde Gabriel aparece na Bíblia. Você vai ver que ele só aparece para gente que ora. Daniel estava orando, Gabriel veio. Zacarias estava orando, Gabriel veio. Maria estava orando, Gabriel veio. Se você não estiver orando, ele não vem. Feche os seus olhos. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, que você cumpra o seu sacerdócio, o seu horário, que você seja comprometido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.